Aí, agora foi. Então, beleza, pode começar dizendo o teu nome. Então, meu nome é Joceline Esperoto. Esperoto, qual a sua idade? Eu tenho 44. 44, certo. Então, vamos lá então para as perguntinhas. Então, em condições, você costumava frequentar o estádio Olímpico para assistir aos Jogos do Grêmio e frequentava a Arena também quando podia. Sim, eu migrei, na verdade. Eu fiz a migração quando teve do Olímpico. Eu ia praticamente a todos os jogos também. E fiz a migração e já comecei a frequentar a arena do mesmo jeito. Desde o começo, desde 2012, está na Arena, desde Sim, sim. a estreia. Eu fiz uma migração para o setor leste, que seria a cadeira gramado. E na Uhum. sequência eu consegui para o setor oeste, que é mais de sócios, mais de pessoas que vão sempre. Então Sim, eu fico na cadeira gramado ali na arena. entendi. E em condições normais, né, não levando em conta que estamos em pandemia, você frequentava os estádios mais de 10 vezes por ano? Sim, eu vou até no Olímpico mais para o final, assim, que eu me tornei sócia mesmo, que eu tinha minha cadeira, então eu frequentava sempre. Antes eu era sócia torcedora. Já na arena, não. Na arena eu sempre fui sócia com minha cadeira. Então eu vou praticamente a todos os jogos, desde gauchão até brasileirão. Bom, eu já cheguei aí naqueles jogos que tinha 2.000 torcedores, que era, Sim. ai, era a Grêmio e primeira liga. Veranópolis. Aquela primeira Nossa, a liga primeira tinha liga que 2.000 Nossa, torcedores em campo, eu tava lá. que o Grêmio botava o time C para jogar a primeira liga ainda. Que legal, bem, bem legal essa experiência, né, de ir no estádio, né? É legal, é muito bacana, assim, a experiência, assim, a vibe quando tá lotado, assim, tu chega, assim, tu vê, ouve aquele barulho, tu vê, assim, nossa, é uma vibe muito boa, né? Vá. Eu vou te dizer assim que eu curto todos, mas obviamente o clima, por exemplo, de Libertadores, de Copa do Libertadores é Brasil. outra coisa, né? E aí eu tenho, por exemplo, eu normalmente já chego antes, faço churrasco nos entornos ali com o pessoal, vou sempre num bar, então já entra no clima antes do próprio Sim, jogo, sim, né? Então é muito emocionante. é bem legal. Tá. E até tu já respondeu um pouco essa pergunta agora. Em dias de jogo, então, tu costuma chegar mais cedo ao estádio para usufruir da estrutura do estádio? Como é que funciona essa Na questão? verdade, eu vou te ser bem sincera assim, ó, do estádio, eu normalmente entro mais próximo do horário do jogo. Então, eu não, Mais não entro próximo. muito antes. Aham. Claro, eu sei que tem os bares ali na esplanada e tudo. Mas Sim, como a gente tem um grupo que se reúne nos bares ali, bem na frente da arena, eu sim. acabo usufruindo mais do entorno do que do próprio estádio. Entendi. Show. Agora uma questão bem, bem da tua história, assim, do teu crescimento, de como começou essa paixão pelo Grêmio. Então, desde quando tu torce pro Grêmio e como começou isso? Alguém te influenciou? Como é que foi? Eu lembro muito assim do meu pai que é um gremista, só que como ele mora no interior, ele não teve essa questão estádio, né? Mas ele Aham, com certeza alimentou minha paixão. sim, Eu me lembro muito assim de 83, que a gente morava no interior de Veranópolis, e o meu pai colocou uma bandeira do Grêmio quando a gente foi campeão no Mundial, a bandeira do Grêmio na frente de casa, assim. Então eu tenho muito presente isso, eu acho que a paixão ela se tornou algo assim muito grande e quando eu vim morar em Porto Alegre, claro, no começo eu não ganhava dinheiro, eu não tinha como ir ao sim. estádio, mas eu sempre acompanhei muito o Grêmio e hoje eu sou ainda mais feliz porque eu posso viver essa paixão, né? Eu posso ir no Ah, estádio, que coisa eu boa, posso né? acompanhar, então isso é muito gratificante. Mas o meu Vai, é pai, com uma certeza, coisa foi boa. a pessoa que me influenciou mais. Entendi. Ele te fazia assistir os jogos já desde sempre. Começou Sim, a ali. gente cantava. Eu me lembro de assistir Grêmio e Flamengo, naqueles jogos que era decisão de campeonato brasileiro. Então, De 82 que o isso, Flamengo exato. roubou o Grêmio. É, Teve aquele lance da mão lá, eu lembro.
Foi bem, bem triste. É verdade. Mas tem 81 também que a gente foi campeão, né? Esse é um título a mais ali, né? Mas tudo bem, tudo bem. É que nem 2018, era para ganhar a Libertadores de novo, mas passaram a mão em nós ali, mas tudo bem. É verdade. Nossa. 2018 foi triste. Da, Beleza, então. foi. Não, e parecia que. Eu vou abrir um parênteses agora, porque eu vou ter Não, que fazer esse ali, comentário. Aquele dia parecia assim, amaldiçoado, né? Porque naquela além de chuva, né? terminou o jogo, engarrafamento fenomenal, uma chuva que não terminava nunca. Foi O, horrível. que, o clima que virou depois do gol lá do River ficou um clima pesado, né, em tudo, assim. Eu Foi acho bem que louco. eu acho que era uma antecipação da pandemia, né? Mais ou menos quando É, fechou tudo. Me lembrava um pouco a pandemia, assim. eu lembro que eu fui nesse jogo, nossa, para sair me molhei um monte, que normalmente quando eu vou eu deixo o carro longe, né? E daí eu deixo uns 2 km do estádio ali, porque eu deixo bem pertinho de uma estrada lá que eu já consigo passar num canteiro e ir pra estrada de Caxias, eu não pego movimento. Só que daí para Uhum. chegar lá, uns 2 km andando, né? E daí naquela chuva lá, nossa senhora. Depois É, daquela tristeza, aquela bad lá. não, eu disse que estava chovendo dentro, estava chovendo fora, né? É, Não sabia se era lágrima ou se era chuva escorrendo do rosto. foi pesado esse dia. Agora, para deixar o clima um pouco mais feliz, assim, tu lembra de algum momento marcante que tu viveu no estádio, tanto no Olímpico quanto na Arena? A primeira coisa que vem na tua cabeça de lembrança do Olímpico e da Arena. Do Olímpico, eu tenho muito presente que foi o primeiro jogo que eu assisti no Olímpico. Foi quando o Grêmio foi campeão, em 96, do Brasileiro. Foi meu primeiro jogo de Olímpico, então ele foi muito, muito marcante. Foi o Foi jogo contra a assim que. Portuguesa? É, exatamente. E aí eu me lembro que estava todo mundo sentado e eu dizia: não, levantem, gente, nós vamos ganhar esse jogo, nós vamos ganhar. E aí o Ailton pega aquela bola lá de fora Nossa. da área e chuta em gol, né? Bah, aquilo foi extremamente emocionante. E da Arena, eu acho que foi o jogo da Copa do Brasil, né? Primeiro por todo o clima que a gente estava vivendo, pela questão de que tinha sido logo em seguida daquela Da tragédia Chapecoense, né? horrível, né, da Chapecoense. Então, aquele momento que iniciou o jogo, tu via, assim, uma união das pessoas, parecia que a gente estava unido por uma causa, não é? Então isso também foi emocionante, mas claro, acabar com aqueles 15 anos de parecia Jejum. nuvem negra, né, na nossa cabeça, isso foi demais, assim, foi incrível aquele jogo. Esse jogo eu não consegui ingresso para a final da Copa do Brasil. Fiquei bem, bem triste. Eu fui na semifinal contra o Cruzeiro, que deu 0-0, foi um dos mais públicos da Arena, se não me engano. E daí na final eu pensei, vou ir também, só que eu não consegui comprar ingresso na época. Fiquei bem sentido. Bah, e olha, eu vou te dizer que eu entrei meio bêbada, assim, porque eu tava com medo de não ganhar, e aí eu disse, meu Deus, esses 15 anos eu não vou conseguir assistir esse jogo. Não, eu tinha ganhado primeiro, eu tava encaminhadinho. Não, tava, mas tipo, o medo tava ali, né? Eu tava, eu tava. Ai, ai. Bem legal. Deixa eu ver. Essa pergunta aqui é em relação a como é que é o teu comportamento na arena, assim, né? Quando tu vai a um jogo, então tu costuma consumir produtos barra serviço da arena, talvez no intervalo, tu vai pegar alguma comida, alguma bebida, tu talvez frequente a loja oficial do Grêmio, não sei como é que funciona essa questão. Sim, eu frequento bastante a loja do Grêmio, né? A loja do Grêmio bastante. Eu já fui, logo no início, quando eu comecei a ir na arena, aí eu não tinha muitos amigos, assim, eu tinha mais pessoas que eu me encontrava e a gente já entrava na arena. Então, o que que acontecia? Normalmente, eu consumia dentro da arena. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a fazer amizades e aí a gente entra quase no horário do jogo. Aham, Aí, no intervalo, eu acabo nem consumindo muita coisa, assim, no máximo uma água, alguma coisa nesse sentido. Mas uhum. na Grêmio Mania eu vou bastante. Até Vai porque, em bastante. geral, eu sempre pego aquele guia da partida, não sei se tu já pegou ele. Sim, Eu
tenho coleção do Guia da Partida, então eu preciso passar na Grêmio-Mania para pegar a minha revista. Que legal. Entendi. E agora sobre as redes sociais do Grêmio. Então, você costuma acompanhar ou interagir com alguma rede social do Grêmio, seja Facebook, Instagram, Twitter? Como é que é? Sigo todas as redes do Grêmio, sempre acompanho pelo Twitter, pelo Facebook também. E tem o app, que é uma das coisas que eu sempre quero saber se é o horário do jogo e tudo. Eu tenho o app, acompanho muito a Grêmio Rádio Umbro também, que é outra coisa que eu acho que o gremista tem que escutar gremista, né? Então, sempre estou ligada no que está relacionado ao Grêmio. E participo de muitos grupos, principalmente porque eu participo do consulado feminino de Canoas. Que legal. Então, porque na verdade em Porto Alegre não pode ter consulado, né? Isso tá no Estatuto do Grêmio. Então, sim, eu participo da cidade mais próxima, que é Canoas. Então, eu interajo muito com muitos torcedores por grupos de WhatsApp ou seguindo mesmo os canais oficiais do Grêmio. Entendi. Tu diria que a rede social que tu mais acompanha do Grêmio é o Twitter, que tu citou por primeiro? Normalmente é o Twitter. Twitter. E tu citou a Grêmio Rádio Umbro. Então, como tu fica sabendo das notícias do Grêmio, além das redes sociais do Grêmio? Tu acompanha portais de notícias também, ou é realmente só focado na Grêmio Rádio Umbro? Eu acompanho bastante pelo Twitter. Pelo Twitter é um dos canais que eu mais utilizo. E também por participar desses grupos de WhatsApp de gremista. Acabam mandando notícia, print. Sempre. Então, eu estou sempre acompanhando, claro, sempre levando-se em conta que, às vezes, a gente tem que filtrar o que é colocado, né? Claro. Então, por exemplo, aquela história que aconteceu na véspera do Grenal, que eles diziam que 4 jogadores do Grêmio estavam com Covid e tal. E eu pensando assim, bom, quando for anunciado pelo Grêmio, eu vou acreditar. Enquanto não for anunciado, eu não acredito. Acho que era o Matheus Henrique, eu lembro que dessa história também. Bom, quando falaram PP, eu quase tive um troço, né? Porque eu digo, eu lembro. E outra coisa que eu também sempre procuro filtrar são contratações. Eu acho que é outra coisa que também, se não saiu no oficial do Grêmio, tipo a história do Cavani, é óbvio que o Grêmio deve ter sonhado, óbvio que tudo, mas eu desde sempre pensei assim, eu só vou acreditar se alguém do Grêmio falar, sabe? Quando ele estiver assinando o contrato, eu vou acreditar. Eu sempre filtro muito nesse sentido, porque eu acho que tem muitas histórias, muitas notícias que não são verdadeiras, né? Sim. Essa história do Cavani é bem, né, que é bem recente. Olha, eu demoro para acreditar nas coisas, eu sou bem cético, mas eu vou te dizer que eu comecei na última semana, ali na live de aniversário do Grêmio, eu comecei a acreditar que ia acontecer. Porque daí, aquela semana tava tudo calhando para isso acontecer. Tinha essa live que estavam anunciando um monte de coisa, não sei o quê. Aí um dia antes o Romildo deu uma entrevista falando, ele pode aparecer por aí. E daí os artistas que foram na live, toda hora ficavam dando uma indiretinha, assim. Eu fiquei, pode acontecer. Mas daí não aconteceu, eu fiquei tipo, nossa, eu sonhei mesmo. Eu acho que muita gente se frustrou. Mas eu vou te dizer que eu não tinha criado essa esperança, porque eu acho que ele é um cara que ele é muito caro, né? E eu acho que o Grêmio realmente tem que pensar mesmo em manter as contas em dia. Diferente de muitos torcedores que acham que superávit é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa extremamente positiva. Eu acho que é um clube de futebol e tem que ser administrado. E não apenas no sentido assim, compra jogador e vê depois como é que se paga. Que eu acho que muito tempo do Grêmio foi tudo isso, né? A maioria dos clubes, na real, o Cruzeiro foi rebaixado por causa disso, né? Foi contratando, imagina, pagaram todo aquele salário mensal para o Edilson para tirar ele do Grêmio. Exatamente. Então aí agora, né? Essa é uma questão que eu abordei bastante no meu referencial do TCC, que é a gestão dos clubes, né? Como é bem falha, né, a gestão dos clubes. E o Grêmio recentemente vem tendo gestões boas, então o Grêmio, se não me engano, há uns
6, 7 anos atrás, era um dos clubes mais endividados do Brasil. E hoje em dia o Grêmio não tá nem no top 10 dos mais endividados, né? Ele deu um Não, ajuste bom, né? e eu vou te dizer assim, ó, que eu sempre gosto de lembrar da história, né? Exatamente como tu falou, de uns 6 anos para cá. Eu nunca me esqueço que logo depois que a gente, eu acho que era 2000 e... Acho que um pouquinho antes de ir para a Arena, né? 2012, um pouquinho antes, 2000, sim, assumiu o Duda Crefe como presidente do Grêmio. E ele estava pagando aquilo que se chamava condomínio de credores. Dodoni, era Dodoni, né? Exatamente, mas aí a gente teve que fazer um condomínio de credores, porque, tipo assim, ó, já não tinha mais como pagar todas as contas, então tinha gente que recebia um pedacinho do Olímpico, e aí tu ia lá jogando para 100 parcelas, sabe? Então, algumas pessoas, elas não lembram desse tipo de situação que o Grêmio já viveu, e aí falam essas coisas, que o Grêmio tem que contratar, que o Grêmio tem que investir. Não, o Grêmio tem que contratar de maneira inteligente mesmo. E eu acho que tem que valorizar muito os guris da base, porque eles são os que trazem o resultado, né? Aqui dinheiro, são eles que vão É. trazer, né? Sim, faz o quê, mano? Faz uns 5 anos que o Grêmio tá vivendo de vender os jogadores da base e tá tendo um lucro bom, né? Imagina só o Everton e o Arthur aí, os dois mais recentes aí, deu, nossa, muito dinheiro no programa, né? Não, e depois tu vai colhendo frutos que tu nem esperava. Por exemplo, se o Douglas Costa é negociado, tu ganha aquele percentual por ter revelado o Sim. jogador. Aí, por exemplo, o Wallace vai trocar, o TT esse vai ser contratado por um outro clube. Quer dizer, Bah, o TT eu fiquei triste com que não jogou. tu sabe Bah, que eu tava com esperança que ele ia jogar e ia destruir no Grêmio. eu vou te dizer que assim, ó, eu acredito muito em esperar o seu tempo. Por exemplo, o Everton esperou o tempo dele. O PP agora, por exemplo, ele assumiu, ele bateu no peito, ele assumiu, mas ele esperou o tempo dele também. Eu acho que, levando-se em conta o que aconteceu com o Ferreira agora, eu Uhum. visualizo um pouco o que aconteceu com o TT, assim, eu acho que o empresário dele era uma pessoa extremamente desequilibrada, eu te diria, nesse sentido, assim, e eu acho que o Sim. TT entrou na onda e quis, tipo, peitar o Renato e dizer, não, eu vou subir para o profissional e eu quero começar jogando, então, e eu vou te dizer assim, ó, eu observo muito, como eu entro em contato com muitas pessoas no entorno da arena, nas redes sociais, eu leio e vejo que a torcida do Grêmio não tem paciência com os guris da base, na sua Não maioria. tem, imagina, não tem. É bem. E a torcida do Grêmio é muito assim, né? Se não dá resultado assim na hora, tu já queima o guri, né? Já queima. Não, exatamente, É que nem o Isaac. O muito. Isaac começou bem, depois caiu o desempenho dele e hoje em dia botam ele jogar, já vem xingamento da galera xingando o Isaac e tal. Não, e aí tu vê, por exemplo, o Arthur foi unânime, né? Tipo, ele Sim. entrou, jogou e pronto, ele ficou, ninguém questionou e tudo. Só que na maioria das vezes isso não acontece. É bem raro, muito difícil. Então, por Muito difícil. exemplo, o Luan foi criticado, o Pedro Rocha foi criticado, o Everton foi criticado ao extremo. Então, o que que eu penso? Eu não critico o Renato quando ele vai botando o jogador aos poucos. Eu acho que ele faz isso preservando, inclusive, a imagem do guri e dando chance de que ele entre, mostre futebol e se mantenha depois. Porque, por exemplo, o Darlan está sendo criticado muito. O Guilherme Azevedo, coitado, o guri jogou acho que uns 15, 20 minutos, tem gente Acho que criticando. nem isso. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, é um guri, o guri mal encostou na bola, sabe? Então, eu acho que ele tem muita qualidade, vejo ele driblando, eu consigo ver uma qualidade e eu vejo assim, não tem paciência nenhuma com os guris. E isso me incomoda muito, porque eu vejo que tem gente que critica Renato, critica coisa, mas não observa o seu próprio comportamento, do tipo assim, tá, mas tu tá criticando o jogador, o ano passado o PP foi aniquilado naquele jogo que ele perdeu pênalti, sabe? Então, assim, tu fica pensando, poxa vida, e não foi só culpa dele, sabe? Então, eu vejo muito essa questão de que precisa mesmo preservar os gurias, precisa ir botando aos poucos, não dá para jogar toda a responsabilidade em cima deles.
E aí a gente vê situações que nem o Ferreira, ele entrou, fez gol, tá mostrando aos poucos o resultado. Então, isso que eu vejo, ele não pode ser jogado aos leões, porque senão ele começa a errar e a torcida vai cair em cima dele. Então, prefiro que seja dessa maneira mesmo. É que ele é jovem, né? Não dá pra fazer, tratar ele como se ele fosse um cara experiente no futebol, né? Imagina, tá começando agora. É isso aí. Eu tenho esperança no Ferreira, tô achando que pode dar bom ele. Ele joga Também bem, dá acho. pra ver que ele é um bom jogador, né? Até fiquei, né? Eu vou falando de Grêmio, eu vou indo. Aquelas eu falo pelos cotovelos, então, se tu quiser, tu me dá um suporte. Não, eu também falo bastante. Daí, se o assunto é ainda Grêmio, assim, eu vou também. Então, beleza. Agora uma questão bem pessoal tua, tá? Sobre a mudança de estádio. Então, eu queria que tu me falasse se tu gostou da mudança de estádio, né? Trocando o Olímpico pela Arena. Se tu gostou, por quê? Porque tu não gostou, enfim. Eu vou te dizer que eu me apeguei rapidamente à arena, assim, eu acho que pela questão de ser mais moderno, pela questão de dar mais possibilidades, eu acho que ele te oferece a questão de ser um bairro mais isolado, então se criou bares, se começou a ter uma rotina ali próximo, que para mim foi uma mudança muito legal, assim, então eu vou te dizer, eu e outra coisa também. Eu cheguei a ser convidada, né? Porque tem aquela questão que quando tu faz aniversário, tu entra tu pode entrar no Sim. gramado. Né? E eu fiz Uhum. isso no Olímpico e fiz isso na Arena também. Então, no Olímpico, quando eu fui, eu entrei pela cabine, por aquele portão da imprensa. Gente, tinha Uhum. goteiras, a gente tinha que desviar das gotas. Então, ele era um estádio que já não tinha mais o que se fazer. Eu ficava muitas vezes eu ficava em cima da geral, naquelas cadeiras. Já teve jogos que eu fiquei lá e que a gente pulava para comemorar. Eu disse, meu Deus, a gente vai parar lá, vai morrer todo mundo, sabe? Chegava a dar um pavor. Então, eu vou te dizer assim, ó, eu não tenho esse apego, claro, vai ficar sempre na minha lembrança, vai ficar sempre no meu coração o Olímpico, mas eu acho que se a gente tem uma coisa mais moderna, se a gente tem um estádio que, tudo bem, pode não ser nosso hoje, mas vai ser nosso na sequência, eu já sou uma pessoa da arena, entendeu? Eu já estou muito bem instalada, já é meu cantinho, já é minha segunda casa e me apoderei disso, com certeza. Ah, que bacana. Eu não frequentei muito o Olímpico, eu fui acho que uns 3 jogos assim no Olímpico, foi bem pouco. Eu comecei mais a ir na arena, até porque no Olímpico, como eu era mais novo, eu não tinha como sair de Caxias para ir, não tinha quem me levasse também, então eu fui bem poucas vezes. E na arena, que daí foi quando eu, né, passei de 18, daí eu comecei a ter mais essa poder sair, poder ir, né, poder ter essa Claro. oportunidade de assistir. Daí eu comecei a frequentar bastante, né? Então eu também diria que eu sou bem mais da arena, assim, né? Apesar de não ter vivido muita coisa no Olímpico. Mas eu também tenho esse apego pela arena. Beleza. Até a gente falou antes também, chegou um pouco desse tópico, mas tem alguma coisa que você fazia no Olímpico que você não pode fazer na arena? Um exemplo, por exemplo, tinha avalanche, né? A gente não pode fazer avalanche mais. Tem alguma coisa nesse sentido, assim, que sente falta, que mudou? Uh, sei te dizer assim, sinceramente, eu acredito que tudo que eu fazia, claro, avalanche eu nunca participei porque eu sou meio descoordenada. Eu começo a pular, quando eu ia ver, eu já tinha sido levada, ser pisoteada, tudo assim. Então, eu até fiquei ali, mas eu ficava do lado, eu ficava na saída do portão. Porque eu disse, meu Uhum. Deus, eu não tenho coordenação, a pessoa tem que ter uma noção de que não vai dar certo. Então, assim, eu vou te dizer que para mim, é a mesma coisa. Olímpico, arena, eu faço as Entendi. mesmas coisas que eu fazia aliás, eu acho que eu faço muito mais coisas hoje na arena do que eu fazia no Olímpico. Até pela questão isso, né, que tinha muito no entorno, já não tinha um entorno tão possível de criar opções,
como tem na arena, né? Que eu acho que essa é uma coisa mais legal. O bairro, né, ele se criou ao redor do Grêmio, né, e no Olímpico foi o contrário, no Grêmio que criou o Olímpico ao redor do bairro, né, digamos. Exatamente, e assim, a gente não tinha tanta opção de bares, a gente tinha os cachorro-quente, tinha coisas assim, mas não no nível que tem hoje, né? Hoje, por exemplo, os próprios movimentos políticos assumiram os bares, então tem bares, tem food truck, tem muitas opções que a gente não tinha no Olímpico. E, por exemplo, tem a questão também do próprio da própria, ai meu Deus, me esqueci, da esplanada ali, que também dá a possibilidade de ter bares, de ter até música ao vivo, que eu acho que é uma coisa que diferenciou muito, né, a Arena. Sim, sim. Às vezes tem uns eventos bem legais na esplanada ali. Teve uma vez, eu não lembro que jogo que era, mas tinha uma banda ali tocando ao vivo. Até fiquei que estranho, que eu nunca tinha visto, né? Botaram em banda ao vivo ali. É, mas agora tem, acho que a Amstel que bota bastante coisa ali, né? Quando tem jogo da Sim. Libertadores, eles têm tipo um palco assim, e eles botam pessoas cantando ali sempre. É bem bom o espaço que tem ali, né? E se for ver, tem muito espaço, né? Dá para ocupar mais ainda aquele espaço ali, com É, atrações, né? Tem bastante espaço, a arena deu essa possibilidade, né? Então, agora, para finalizar, é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte. Hoje em dia, não só no futebol, mas na sociedade, né, quando a gente busca um serviço, hoje em dia a gente busca muito mais, por exemplo, conforto, muito mais segurança, esse tipo de coisa quando a gente vai buscar um serviço. E no futebol também acontece isso, tu acha? Para ti, quando tu vai num jogo, assim, tu busca, sei lá, segurança, tu busca conforto, o que tu valoriza? eu me sinto totalmente segura na arena, né? Vou te ser bem sincera, assim. Eu até participei, eu não sei se tu chegou a ver que na Libertadores, no último jogo, naquele Grenal, se criou um ônibus feminino. Sim, vi, bem legal. Então a gente, o quadro social do Grêmio, ele criou a ideia de juntar mulheres. Então ele chamou algumas sócias para participar e falar das necessidades, principalmente na questão da feminina, né? Porque hoje em Sim, dia e o Grêmio ele está se preocupando porque ele vê que, por exemplo, em alguns outros clubes está aumentando a quantidade de sócias e o Grêmio parece que está meio congelado assim. Então a ideia do Grêmio era criar meios, criar ferramentas para que aumentasse as mulheres sócias, não é? uhum, Então, a gente fez uma reunião, a gente sentou e as mulheres fizeram várias ideias, porque uma ideia, a noção é o que a gente precisa fazer para ter mais sócias. Precisa ouvir das mulheres, né? Porque o homem sim. falando sobre a mulher não Não vai adianta. dar certo. E aí surgiu a ideia dessa questão de fazer um ônibus para mulheres. Mas eu vou te dizer assim, é que eu acho que eu vivo tanto essa coisa de todos os jogos, que tu acaba criando uma rotina. Então, para mim, é uma super tranquilo. E eu vou sozinha, Sim, então, tipo, tá louca, vai sozinha, encontra lá as amigas e tal. Então, eu vejo que durante os jogos, dia de jogo, é super tranquilo. Coisa que eu já não vejo, por exemplo, se tu vai em outro dia lá no bairro. No bairro, se tu sim, vai em outro dia ali na arena, já não é tão tranquilo assim, né? Eu já não me arriscaria tanto a caminhar no bairro ali. Mas em dia de jogo, eu acho super seguro, acho super tranquilo, assim, nunca vivi nenhuma situação de perigo ali. E eu vejo muito assim que tu acaba criando amizades, as pessoas estão sempre se cuidando, sabe? sim. Então, para mim, conforto, para mim, segurança é muito importante, sim, e valorizo muito isso e me sinto super segura e me sinto super confortável ali na arena. Show de bola. A arena tem até uma questão que eu lembrei agora que mudou bastante em relação ao Olímpico, né? Foi a questão dos banheiros da arena, né?
e do Olímpico. Ah, sim, Eu com lembro que era certeza. um problemão os banheiros do Olímpico, né? Nossa, era um caos. E na arena, né, essa questão conecta com o conforto, né, mudou bastante, né? Agora tem bem mais quantidade, é bem mais limpo, né? Bem mais organizado, né? E eu acho que até na questão, assim, de mais segurança, né? Porque tu tá o tempo inteiro, tem o pessoal que tá ali coordenando e tal. Isso. Então, eu acho super importante. E aí, uma das coisas que a gente também reforçou no dia da reunião, dessa questão da mulher, é também que a mulher se sinta super segura para ir lá e falar, por exemplo, se ela se sentiu assediada, se ela se sentiu alguma coisa, Claro. saber os canais, saber com quem que ela pode conversar, ou quem que ela pode procurar. Então, isso foi uma das coisas que a gente forçou muito, para que a mulher saiba, para que ela não fique com medo, para que ela veja que outras mulheres fazem a mesma coisa, vão lá para o estádio, vivem essa rotina e é super tranquilo, sabe? Então, eu acho Uhum. muito importante isso, saber com quem tu pode contar, né? Então, eu vejo que lá na arena tem muito mais quantidade de segurança, de pessoas que podem te auxiliar nesse sentido. Sim, é verdade. Bem legal esse movimento aí. Eu não sabia que foi decidido dentro do Grêmio essa questão do ônibus, por exemplo. E aí Achei eu vou bem te legal. dizer, não, e aí o que que aconteceu? Quando o Grêmio levou essa ideia para a Prefeitura de Porto Alegre, uh, eles disseram que sim, ok, a gente faz, mas aí quando tiver no Beira-Rio, a gente tem que fazer igual. Aí o Grêmio disse, tá bom, podemos fazer. Só que aí o que que o Grêmio fez? Porque foram as sócias gremistas que decidiram e que juntaram as Sim. ideias e que criaram isso, né? Então o Grêmio juntou, fez uma reunião lá no Olímpico, no Olímpico é ótimo, lá na Arena, eu fui convidada, aliás, todas as mulheres que tinham participado da reunião estavam convidadas, mas aí eu e uma outra conseguimos ir, e a gente, realmente, a prefeitura veio, a gente fez, colocamos todas as, mas principalmente para sair como uma ideia das sócias gremistas, porque a ideia que eles queriam era que, tipo assim, a prefeitura de Porto Alegre assumisse a ideia e usasse isso como se fosse deles, né? Então o Ah, Grêmio rapidamente já criou uma estratégia para que isso não acontecesse. uhum. Ah, que legal, né? Não fazia ideia disso aí. Eu achei, inclusive, que era algo mais relacionado à prefeitura. Eu não sabia que tinha começado a partir do Não, Grêmio não, mesmo. foram as sócias gremistas que criaram Que essa ideia. bacana, bah. Bem legal, não sabia. Mas então é isso aí, foram as perguntinhas respondidas. Muito obrigado. Teve várias respostas que com certeza me ajudaram bastante Ah, que bom. na minha pesquisa. E obrigado mesmo por me ajudar, por disponibilizar seu tempo. Foi bem legal. Ah, eu que te agradeço por dar esse espaço e por ter escolhido esse tema para o teu TCC, né? Ah, não Falar do podia ser. Grêmio. Para mim não podia ser outro tema. Para mim não tinha como. Então, tá. Show de bola, Obrigada. valeu mesmo. Muito, muito sucesso no teu trabalho, que seja